minhas ladies, oi meus lords, eu sou a Lid e estou trazendo hoje para vocês o meu 6º vídeo sobre a minha vida de tentante. Inclusive temos playlist aqui no canal, a playlist se chama Vida de Tentante, na qual vocês podem assistir toda a sequência de vídeos até o vídeo de hoje, que é sobre o preparo do útero e do endométrio para receber os embriões. Essa transferência de embriões se chama TEC, que é uma sigla que significa transferência de embriões congelados. Então, toda mulher que vai passar por uma transferência de embriões congelados, ela precisa preparar o seu corpo, criando todas as condições, como se ela tivesse engravidado naturalmente e tivesse um embrião prontinho no útero dela. E é isso que nós vamos conversar hoje. Pessoal, eu passei por uma verdadeira saga. E eu não estava preparada para viver essa saga, porque eu achei que quando a gente tinha um embrião pronto, perfeitinho, congelado, era só transferir para o útero e tudo certo, aguardar ver se a gestação iria dar positiva ou não. Eu achei que era um procedimento bem mais simples. Eu achava que o processo mais difícil seria passar por toda a fertilização in vitro, né, que é a FIV. Só que não, gente. O meu preparo do endométrio e do útero para receber os embriões foi uma verdadeira saga. Foi muito difícil, eu passei por coisas que eu nem imaginava que eu passaria. Quero relatar tudo isso aqui para vocês, até porque eu não sabia que aconteceria tudo isso comigo. Eu nunca tinha visto nenhum relato de ninguém que tivesse passado por algo semelhante. Eu também não recebi orientações médicas de que poderia acontecer tudo isso comigo, então eu fui vivendo a cada dia, as coisas foram acontecendo e eu fui sendo surpreendida com várias coisas que podem atrapalhar esse processo. Então eu quero relatar para vocês toda essa saga e conversar passo a passo como é que a gente prepara para receber os embriões, como é que a gente se prepara para passar pela TEC, tá certo? Então hoje falaremos sobre esse assunto. Se vocês querem conferir, já vou pedindo aqui que se inscrevam no canal, ativem as notificações, deixem o seu like e me sigam no Instagram. Lá eu sou @LadyLidPink e vamos lá! Então, pessoal, vamos iniciar falando como é feito todo o preparo do corpo para que a gente possa receber os nossos embriõezinhos que estão lá prontinhos e congelados, esperando para vir para o útero e finalmente dar início a um processo de gestação. Para a gente preparar o nosso corpo, nós devemos tomar 2 substâncias. Uma delas é o estradiol, que é um hormônio, e a outra é a progesterona, que também é um hormônio. A gente vai criar condições no nosso corpo como se tivéssemos engravidado naturalmente. Só que, na verdade, tudo isso será feito por um médico, uma médica que vai estar acompanhando a gente, vai estar vendo a evolução a cada dia, né, com base na evolução do nosso corpo sob o efeito desses hormônios, e nós vamos acompanhando até está com tudo alinhado, o sol, a lua, as estrelas. Gente, tem que estar tudo perfeito para receber um embrião. Eu vou falar para vocês aqui em detalhes, então vocês vão entender, mas realmente tem que estar tudo alinhadinho para que seja agendada a nossa transferência de embriões congelados, que é a TEC. Então, quando está tudo perfeitinho, do jeito que é para estar, é agendada a transferência e nós recebemos o embrião dentro do útero. E esse preparo requer alguns cuidados. Então, vou falar para vocês agora em detalhes. No meu caso, gente, o estradiol eu tomei por meio do medicamento Primogina, que a substância que tem nele é o valerato de estradiol. Esse medicamento ele é principalmente utilizado em mulheres que já estão na menopausa, precisando de reposição hormonal. Ele faz a reposição hormonal feminina por meio da reposição estrogênica, só que no caso das mulheres que não estão em menopausa e estão passando pelo tratamento da fertilização in vitro e vão transferir seus embriões, elas vão utilizar esse medicamento porque ele vai ajudar a engrossar o endométrio, tá certo? O endométrio, ele é o tecido que reveste o útero e é justamente nele onde o embrião vai se fixar. Então, por isso é importante você
tratar, né, do endométrio, justamente porque ele vai receber o seu embriãozinho lá, é onde ele vai se fixar e ele precisa estar numa espessura mínima para que você possa receber os embriões. Então, o estradiol, ele tem que estar bem elevado na corrente sanguínea, o seu endométrio tem que já estar mais engrossado para que você possa receber os seus embriões e tudo sair de forma perfeitinha, tá certo? Então, esse foi um dos medicamentos que eu tomei. E o outro medicamento que eu tomei foi o Ultrogestan, que basicamente ele é progesterona. Durante esse bate-papo, eu vou falar para vocês sobre outras progesteronas que eu acabei tomando também, mas basicamente a progesterona, independente de qual seja o nome do remédio que vocês estão utilizando, a progesterona vai ajudar a segurar a gestação, tá certo? Porque ela inibe que aconteçam no corpo contrações uterinas indesejáveis e ela também ajuda no amadurecimento fetal. Então, ela é importante para que a gente também segure o bebê. O complexo, né, desses dois medicamentos, do estradiol com a progesterona, vai ajudar a gravidez a evoluir. Inclusive, gente, outra coisa que eu quero dizer para vocês também é que o nosso endométrio, ele tem que estar com um aspecto trilaminar, que quando a médica faz a ultrassom, ela vai ver 3 linhas bem fininhas no endométrio, todas alinhadas, que é justamente esse aspecto trilaminar do endométrio, tá certo? Então, é importante que ele esteja com essa aparência para que a gente possa receber os nossos embriões. Inclusive, em uma das minhas ultras, o meu endométrio, segundo a minha médica, estava lindíssimo, com aspecto trilaminar perfeito. Ela disse que estava tão bonito que ela ia até bater uma foto, porque ele estava com foto, assim, com aparência, né, de livros de medicina. Ela disse que estava muito bonito. Eu tenho uma foto do meu endométrio, não me lembro se foi nesse dia, mas eu acho que foi, porque eu tenho mais de uma foto das minhas ultrassons. E eu vou colocar uma foto aqui para vocês verem o aspecto trilaminar. Então, vejam aí, pessoal, nessa imagem, vocês estão vendo aí as 3 linhas que eu tô mostrando para vocês, as 3 linhas do endométrio, e é justamente isso aí que o médico vê para identificar esse aspecto trilaminar, ou seja, quando ele tá com essa aparência, a gente tá prontinho também para receber o nosso embrião. Então, agora vamos oficialmente começar a contar toda a preparação do corpo para receber os meus embriões. Como eu já contei pra vocês no meu vídeo anterior, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e também tá lá na nossa playlist, eu tinha 2 embriõezinhos congelados. O primeiro embriãozinho congelado, eu congelei no ano de 2020 e o segundo embriãozinho no ano de 2021. Quando foi no dia 25 de março de 2021, a minha menstruação chegou e a minha médica, no dia 27 de março, pediu que eu iniciasse o Primogina de 2 miligramas. Iniciei o Primogina e eu tinha que tomar esse medicamento de 8 em 8 horas. Então, eu tomava, né, um medicamento via oral, tá? Um comprimido. Eu tomava um comprimido às 8 horas da manhã, outro comprimido às 16 horas e outro comprimido à meia-noite. Então, eu fiquei usando de 8 em 8 horas dessa forma. Nós agendamos a nossa primeira ultrassom para o dia 5 de abril de 2021. E nessa primeira ultrassom, a médica olha o aspecto do endométrio e ela faz a medição para ver com quantos milímetros ele está. Minha médica foi lá, mediu meu endométrio e ele estava com 7,5 milímetros. Ela me disse que a medição mínima tinha que ser de 8 milímetros. Então, basicamente, eu tinha que continuar tomando a medicação até o meu endométrio atingir essa espessura mínima. Então, gente, 2 dias depois, que foi no dia 7 de abril, nós agendamos o segundo ultrassom para ver qual era a espessura do meu endométrio, e ele ainda não tinha chegado em 8 milímetros. Nesse mesmo dia pela manhã, eu também fiz exame de sangue para dosar o meu estradiol e a minha progesterona. Nesse primeiro exame de sangue, é para o estradiol dar bem alto, um valor bem alto, porque já estamos tomando estradiol via oral de 8 em 8 horas, e o meu deu 232,8. Então, tudo certo. Já a progesterona, que nós ainda não estávamos tomando, é para ela dar bem baixinha. Então, a minha deu 0,12. Então, até aí, tudo bem. Agendamos uma nova ultrassom para mais 2 dias depois, no dia 9 de abril, porque a gente iria de novo medir o endométrio. Fui para minha terceira ultrassom e finalmente o endométrio tinha chegado na espessura correta. Ele já estava com 8,4 milímetros. Então, como já tinha passado de 8 milímetros, estava tudo certo para a gente iniciar
também agora a progesterona. Então, nesse mesmo dia, eu iniciei a progesterona e eu tinha que usar um óvulo de 8 em 8 horas. Para quem não sabe, né, a progesterona que eu estava utilizando, que é a Utrogestan, são óvulos vaginais. Esses óvulos também podem ser tomados via oral, como se fossem comprimidos, mas por via vaginal, a absorção ela é muito maior. Então, a gente usa via vaginal. O que é que acontece? Você coloca o óvulo e dentro do próprio corpo, ele vai se dissolvendo, vai saindo um creme branco dele e é isso que a gente vai absorver no nosso corpo, tá certo? Então, a absorção é vaginal mesmo. E ele também era utilizado de 8 em 8 horas. Então, nos mesmos horários que eu utilizava o estradiol, eu também utilizava a progesterona, que era 8, 16 e meia-noite. Então, pessoal, quando a gente inicia a progesterona, 5 dias depois é feita a transferência do nosso embriãozinho. Como eu iniciei a minha progesterona no dia 9 de abril, a transferência do meu embrião seria no dia 14 de abril, ou seja, 5 dias depois. Essa é a janela de implantação que é criada para que a gente possa receber o nosso embrião e isso tem que ser cumprido. Então, o que é que a médica faz? Na véspera da transferência do embrião, no meu caso, que foi o dia 13 de abril, ela pediu que eu fizesse um exame de sangue na hora do almoço para dosar a minha progesterona. Aí, nesse caso, a minha progesterona já teria que ter aumentado. E a minha médica falou que o valor mínimo que deveria dar seria de 8. Ou deveria ser muito próximo de 8 na véspera, para que no dia da transferência a progesterona já estivesse por volta do valor 8. Então, eu fiz o exame de sangue, só que o resultado não saiu no mesmo dia. O resultado só saiu na manhã do dia que eu iria transferir o meu embrião. Eu iria transferir o embrião no dia 14 de abril, na parte da tarde. Então, pela manhã foi que saiu o resultado da minha progesterona. E, gente, a minha progesterona deu 2,32. Não deu os 8, nem próximos do 8, que era o esperado, né? E, gente, no dia anterior da minha transferência, eu já tava assim, certa que, tipo, no dia seguinte era a transferência, então eu orei muito, eu fui pra igreja, minha mãe foi lá fazer uma oração pra mim, eu me preparei emocionalmente, fisicamente, assim, eu pensava assim, amanhã eu vou receber o meu bebê, então amanhã eu tenho a chance de ficar grávida. Foi todo um preparo emocional e físico também para o dia seguinte que estava chegando, que na minha visão seria um dos dias mais importantes da minha vida, com toda certeza. E quando a minha progesterona deu esse valor baixo, eu imaginava que aconteceria algum fato para que eu pudesse dar continuidade. Por exemplo, a minha médica iria entrar com alguma medicação injetável, uma progesterona injetável para, tipo, turbinar o valor, ou que poderia, de repente, atrasar mais um dia, por exemplo, ser para o próximo dia, para o 6º dia, já que não tinha chegado ainda, eu continuaria utilizando a progesterona e receberia o embrião no outro dia. Eu achei que eram essas as possibilidades que poderiam existir. E para minha surpresa, a médica me ligou e disse que estava cancelada a transferência do meu embrião. Gente, nessa hora eu fiquei assim, sem acreditar, porque eu não achava, primeiro, que a progesterona não chegaria no valor, eu não sabia que isso poderia acontecer, eu também não imaginava que se não chegasse no valor, a transferência seria cancelada. Eu achava que a transferência já estava certa, já era uma coisa certíssima na nossa vida. Então, assim, eu fiquei assim, eu fui pega de surpresa, assim, nesse momento. E pra mim foi um susto, assim, como assim não vai ter transferência? Como eu trabalho, né, era um dia útil, eu já tinha pedido folga na parte da tarde para ir para o médico. Eu não tinha entrado em detalhes no meu trabalho que eu iria transferir o embrião, mas eu já tinha falado que eu precisava ir ao médico. Então, assim, eu estava toda preparada no meu trabalho, na minha vida pessoal também, pensando assim, vou receber meu embrião. E para minha surpresa, não recebi o embrião, foi tudo cancelado e, tipo assim, foi realmente um balde de água fria nesse dia. Eu não sabia que isso poderia acontecer. Então, com
esse resultado de transferência cancelada, a minha médica me propôs um teste utilizando uma outra progesterona chamada Dufaston. A Dufaston, segundo ela, era mais fraca do que o Ultrogestan, mas ela queria fazer um teste se com o Dufaston eu responderia melhor. O Dufaston ele é um comprimido de 10 miligramas que a gente toma via oral. Então, ela pediu que eu iniciasse no dia seguinte, no dia 15 de abril, o uso do Dufaston de 8 em 8 horas. E eu comecei a usar a Dufaston por 5 dias também e fiz novo exame de sangue no dia 20 de abril de 2021 ao meio-dia. Então, na hora do almoço, fui lá, fiz o exame de sangue para ver qual era a dosagem que daria da minha progesterona. Ou seja, seria um teste para ver se com essa outra progesterona o meu valor daria bem maior ou se não, se eu não responderia bem. E o valor deu 0,08 após 5 dias de uso exclusivo do Dufaston. Ou seja, não respondi bem ao Dufaston e, na verdade, minha progesterona caiu para um valor tão baixo que chegou a ser mais baixo do que o primeiro valor do exame de sangue inicial que eu fiz quando eu nem usava progesterona de nenhum tipo. Então, com o Dufaston, o teste não foi muito legal. Na sequência de tudo isso que aconteceu, só me restava mais uma vez aguardar minha menstruação chegar e tentar tudo de novo. Quando foi no dia 24 de abril de 2021, a minha menstruação chegou novamente. E no dia seguinte, dia 25 de abril, eu iniciei o uso do Primogina de novo, né? Que era o estradiol. Então, segui usando o estradiol de 8 em 8 horas. E nós agendamos a nossa primeira ultrassom para o dia 3 de maio de 2021. O dia 3 de maio de 2021 foi um dia muito feliz para nós, porque nesse dia chegou também o resultado do nosso segundo embrião, que estava sendo analisado geneticamente. Embora a gente tivesse 2 embriões congelados, a gente só tinha o laudo de um deles, que era euploide, que é um embrião perfeitinho. O segundo ainda estava sendo analisado por um laboratório em São Paulo. Então, nesse dia saiu o resultado do segundo e ele também era euploide, então também era perfeitinho. Então, a gente ficou sabendo que os 2 embriões que nós tínhamos congelados eram viáveis. Nesse dia 3, né, eu fui fazer a minha ultrassom à noite no consultório médico e quando fui fazer a ultrassom, o meu endométrio já estava com 9,4 milímetros. Ou seja, como o mínimo era 8 milímetros, ele já tinha passado bastante até, inclusive, já estava com 9,4. Ou seja, como já estava prontinho o endométrio, eu já poderia iniciar o uso da progesterona. No dia seguinte ao meu ultrassom, foi o dia 4 de maio, eu tinha consulta com a minha endocrinologista justamente para conversar com ela sobre a minha progesterona baixa, para que a gente pudesse conversar um pouco sobre quais seriam as possíveis causas, né, da minha progesterona ter dado tão baixa na primeira tentativa de transferência. E a minha endócrino falou que, como eu tenho resistência à insulina, podia ser que a minha resistência à insulina estivesse competindo com a progesterona, porque já existe esse fator natural mesmo para quem tem resistência quando não está muito controlada. Então, esse poderia ter sido o motivo. Nesse mesmo dia, que foi o dia 4 de maio, a minha médica de reprodução humana também pediu que eu comprasse um outro tipo de progesterona, que era uma progesterona bem mais forte e mais poderosa, que ela se chama Crinone Gel. Ela era o Crinone de 8%, então eu pedi esse Crinone Gel. Eu tive que pedir fora da minha cidade, que na minha cidade não tinha para vender. A gente pede em um laboratório especializado que faz o envio da medicação. Então eu pedi esse Crinone Gel para fazer a entrega. E o valor eu até anotei aqui porque ela é bem cara, pessoal. Ela custou R$ 554,56. Então, a progesterona caríssima. Inclusive, a minha médica até explicou que se eu engravidasse utilizando essa progesterona, eu teria que usar toda essa progesterona durante o primeiro trimestre de gestação também. Então, o definido foi que eu utilizaria o Crinone à noite, que ele era um gel que a gente colocava dentro de um tubinho e aplicava via vaginal também. E além desse gel Crinone, eu também utilizaria 2 óvulos de Ultrogestan durante o dia. Então, eu fiquei usando às 8 da manhã e às 16 horas os óvulos de Ultrogestan. E à meia-noite, quando eu ia dormir, eu usava
o gel Crinone. Então, continuei usando progesterona 3 vezes ao dia, só que sendo 2 tipos diferentes de progesterona. E essa progesterona foi iniciada no dia 5 de maio. Nesse dia pela manhã, eu fiz exame de sangue também para dosar minha progesterona e ver se estava baixa. E ela estava baixinha, deu 0,08, que justamente é para dar baixa mesmo antes do início do uso. E como nesse dia eu iniciei o uso das progesteronas, eu teria que usar por 5 dias para mais uma vez tentarmos a transferência dos nossos embriões congelados. Pessoal, só fazendo aqui uma pequena correção, eu tava usando os óvulos também, 2 óvulos, né, pela manhã e pela tarde, mas não era o Trogestan. Na verdade, nós tentamos uma outra progesterona para ver também se eu respondia melhor, que era a Gimpro. Então, eu fiquei usando óvulos de Gimpro com o Crinone Gel, tá certo? Então, nós fizemos essa pequena alteração, mas eram óvulos também da mesma forma do Trogestan. E aí, gente, ficou agendado mais uma vez a transferência dos meus embriões. Foi agendada para o dia 9 de maio, no período da tarde. E no dia anterior, da mesma forma, eu tive que fazer exame de sangue para dosar a progesterona e ver qual era o valor que daria. No dia 8 de maio, fui lá, fiz o exame de sangue e a minha progesterona deu 5,07. Como também não tinha dado nem 8, nem próximo de 8, o resultado dessa progesterona chegou no dia 9, que era o dia da transferência, também chegou pela manhã. E pela manhã, mais uma vez, a minha médica me ligou e disse, cancela a transferência. Então, eu tive aí o meu segundo balde de água fria com mais uma transferência de embriões cancelada. A diferença, né, do meu segundo balde de água fria para o primeiro é que agora eu já estava preparada, que a progesterona poderia não chegar. E foi o que aconteceu. Só que assim, eu estava muito esperançosa que ia chegar. Eu pensei que esse gel caríssimo que eu estava usando ia surtir um efeito maravilhoso. Infelizmente, não foi dessa forma. Então, minha menstruação chegou mais uma vez e a médica pediu que eu usasse anticoncepcional por uns dias pra gente reagendar novamente o início de mais um ciclo, né? Porque quando a gente para de tomar anticoncepcional, a menstruação chega na sequência. Então, ela queria monitorar. Eu não me lembro se é porque a minha médica ia fazer uma viagem ou se ia ter um recesso na clínica. Não me lembro qual foi o motivo, mas ela não poderia iniciar novamente uma tentativa. Então, a gente acabou deixando mais uma vez para o mês seguinte. Quando foi no mês de junho, no dia 10 de junho de 2021, minha menstruação chegou mais uma vez e iniciamos o nosso ciclo número 3 no mesmo ano. A minha médica pediu que eu fosse lá para a gente fazer um ultrassom no dia 11 de junho, que foi um dia após a minha menstruação chegar, ou seja, eu fiz uma ultra menstruada mesmo, que ela queria dar uma olhada como é que estava, se estava tudo bem, se estava tudo bem com o útero, já que a gente tinha dado uma pequena pausa entre maio e junho. Tava tudo bem, tudo 100%, e ela pediu que no dia seguinte, dia 12 de junho, eu iniciasse mais uma vez o Primogina de 8 em 8 horas. Então, comecei de novo a tomar estradiol de 8 em 8 horas e agendamos o ultrassom para medir o endométrio para o dia 21 de junho de 2021. Quando foi no dia 21 de junho, ela pediu que pela manhã eu fizesse o exame de sangue para dosar o estradiol e dosar a progesterona. Mais uma vez, era para dar o estradiol bem alto e a progesterona baixinha. E o meu estradiol deu altíssimo, deu 477,4. Então, estava bem alto. E a progesterona deu baixa, deu 0,09. Então, tudo certo até aí. À noite, eu fui lá fazer a ultrassom e a minha ultrassom deu que o meu endométrio estava com 7 milímetros. Então, ele ainda não tinha chegado no mínimo de 8 milímetros e nós tivemos que agendar mais uma ultrassom para acompanhar a evolução do endométrio pela terceira vez. Agendamos a nossa ultra para 2 dias depois, que foi o dia 23 de junho de 2021. Era um dia após o meu aniversário. Meu aniversário foi no dia 22 e no dia 23 eu fui fazer a ultra para medir o endométrio de novo e ver se ele já tinha chegado nos 8 milímetros. Pessoal, nesse dia eu tive mais uma surpresa que eu não sabia que poderia acontecer, que eu não esperava. E a surpresa foi:
o meu endométrio tinha murchado. E o que significa esse murchou? Ele afinou de novo. Ou seja, ao invés de ele ter ficado maior, né, com uma espessura maior, ele afinou de vez e ele não estava mais com um aspecto trilaminar, ou seja, ele não estava com uma aparência de um endométrio que estaria evoluindo, né, pelo estímulo da medicação que eu estava tomando, que era o estradiol. E eu não sabia que isso também poderia acontecer. Eu não imaginava que podia acontecer de eu estar tomando estradiol e o meu endométrio afinar, mesmo tomando a medicação. Quando a médica disse isso, eu não sabia ainda o que iria acontecer. Eu achava que eu iria seguir também com a medicação e ia ver se ele engrossava. Enfim, eu não sabia o que poderia acontecer. E a médica me disse assim: olha, quando o endométrio ele afina, pode ser um indicativo de que você está com alguma inflamação no endométrio, que seria uma endometrite, né? E ela falou que se eu estivesse, a gente só poderia investigar se eu estava com essa inflamação fazendo uma esteroscopia. Eu nunca tinha feito esteroscopia, inclusive eu contei para vocês lá nos primeiros vídeos que quando eu vim investigando as causas possíveis da minha infertilidade, que eu tive que fazer muitos exames invasivos, todos deram perfeitos. Nunca foi encontrada uma causa de infertilidade realmente aparente em nenhum dos meus exames. Não existia problemas de mioma, não tinha ovários policísticos, não tinha endometriose, não tinha nenhum tipo de problema que tivesse sido identificado por meio desses exames. E na época, a médica até quis fazer uma esteroscopia comigo, e como eu já tinha passado por muita coisa, eu até falei no vídeo, né, que eu tinha murchado na época, e eu pedi que o meu esposo fosse investigar melhor a parte dele, justamente porque a minha estava dando tudo perfeito e eu ia ter que passar por mais um exame invasivo. E foi quando eu tinha murchado um pouco na época do tratamento, eu não tava... comecei a me desestimular um pouquinho, né? Eu contei toda essa história em um vídeo anterior, que também tá lá na playlist, e também vou deixar aqui na descrição pra vocês. Enfim, na época eu nem cheguei a fazer esteroscopia, né? E aí, dessa vez, com a suspeita da endometrite, eu não tinha pra onde ir. Eu teria que passar pela esteroscopia. E o que é esteroscopia? A esteroscopia é como se fosse uma endoscopia do útero, tá certo? Então, do mesmo jeito que a gente faz endoscopia, né, com a câmerazinha, eles fazem a mesma coisa, eles levam a câmerazinha até o útero e vão investigar se existe alguma inflamação, algum pólipo. Eles podem investigar diversas coisas por meio da esteroscopia. Só que a esteroscopia ela é feita em centro cirúrgico, então a gente tem que tomar anestesia, dormindo, né, durante o procedimento, a gente vai estar sedado e eles vão lá e fazem o exame. A médica disse que eu teria que passar por isso. Pessoal, nesse dia eu fiquei arrasada, porque até então os baldes de água fria que eu estava tomando sempre eram já no finalzinho, no dia da transferência, na medição da progesterona. E dessa vez, o balde de água fria ele chegou antes. Ele chegou durante as ultrassons. Na própria medição do endométrio, eu já tive um problema. E eu fui surpreendida com esse problema, eu não sabia que isso poderia acontecer. E dentro da minha cabeça eu pensava assim, poxa, mais uma coisa que tá acontecendo. Eu até me emociono de falar, porque nesse dia os meus olhos se encheram d'água, mas eu não queria chorar dentro do consultório. E a recepção da minha médica estava lotada de pacientes, de casais. E eu não queria sair chorando do consultório na frente de todo mundo, das recepcionistas, de todas aquelas pessoas. E eu me segurei bem muito, assim, os olhos cheios de lágrimas, mas eu me segurei muito para não chorar dentro do consultório. A médica orientou que a gente teria que ir no hospital, dar entrada no procedimento da esteroscopia para pedir autorização do nosso plano de saúde. Porque demorava a sair a autorização do plano de saúde para fazer o procedimento, porque ele também requer biópsia. Então, também é feita a biópsia do endométrio, né, no momento desse exame. Então, requer um preparo lá do plano de saúde.
Então, o que é que a médica falou qual era o hospital que ela fazia esteroscopia, ela nos explicou que só fazia esteroscopia às sextas-feiras e que provavelmente demoraria uns 15 dias mais ou menos para eu conseguir a autorização do meu plano de saúde para fazer esse procedimento, e aí a gente agendava para uma sexta-feira para fazer a esteroscopia, que era o dia que ela reservava para fazer em todas as pacientes que necessitavam. Então, nós saímos do consultório com essa suspeita de endometrite e eu passei por todas as pessoas de cabeça baixa, me sentindo assim muito arrasada, e fui pro estacionamento e entrei no carro. E quem ia dirigir era eu. Só que quando eu sentei, Felipe estava ao meu lado, só que quando eu sentei no volante, gente, eu debrucei a minha cabeça sobre o volante e eu caí no choro. Eu chorei muito, 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 muito. Eu comecei a chorar desconsoladamente, eu fiquei aos prantos, soluçando mesmo. Eu tava assim, me sentindo assim, uma pessoa derrotada, sabe? O meu sentimento foi esse, de derrota mesmo, de tipo, mais uma vez, um problema acontecendo de forma inesperada, de forma que eu também não tinha uma explicação para aquilo estar acontecendo. Então, assim, eu comecei a chorar, 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 chorar. Felipe viu que eu não tinha a menor condição mais nem de dirigir, então ele assumiu e eu fui pro passageiro, ele foi dirigindo e nós saímos da clínica direto pro hospital. Chegando no hospital, onde seria feito o procedimento, né, mais futuramente, eu fiquei dentro do carro, chorando, e Felipe foi lá dar entrada no procedimento, né, que eu faria pelo meu plano de saúde. Então, depois disso, a gente voltou para casa juntos, e aí eu fiquei aguardando, né, aí 2 semanas mais ou menos, para o meu plano autorizar que eu fizesse a esteroscopia. Quando saiu a autorização, nós agendamos essa esteroscopia. Então, eu nem tinha mais como continuar, né, o preparo do endométrio para fazer a transferência dos meus embriões, já que eu ia passar por um procedimento super invasivo, né, e ainda seria internada no hospital também. Gente, eu fiquei muito triste, não só por mais uma vez, né, tá tendo um resultado negativo na tentativa de transferir meu embrião, e eu achava que ia ser tão tranquilo para transferir o embrião, e tudo aquilo tava me deixando muito triste, né, de ver que tinham também muitas dificuldades para receber o embrião. Então aquilo ali tudo me pegou de surpresa. Eu tava muito triste por não estar conseguindo fazer a transferência do meu embriãozinho. E além de tudo isso, nessa ultra especificamente, eu estava de férias. Então, eu tava super empolgada, eu tava pensando assim, ai, como eu tô de férias do trabalho, eu tô menos ansiosa, tô mais tranquila e acho que esse mês vai dar certo. Então, eu achava que naquele mês que eu estaria de férias seria o mês que eu iria engravidar, ia poder transferir meus embriõezinhos estando de férias, fazer todo esse preparo de uma forma mais tranquila. E infelizmente nem o preparo eu consegui fazer. Ou seja, eu não consegui ver se naquele mês a minha progesterona iria chegar ou não, já que nem o endométrio chegou. E se nós tivéssemos uma inflamação, que seria endometrite, o embrião não iria vingar. Então, eu não poderia transferir embriões com uma inflamação né, nas paredes do útero. Então, isso não era possível. E qual seria a possível causa, né, de ter uma inflamação? A inflamação, ela acontece às vezes por bactérias mesmo, que moram ali na região, e você pode simplesmente ter uma inflamação sem um motivo aparente, tá certo, gente? Então, fui lá, menstruei mais uma vez no dia 5 de julho, e nós fizemos o agendamento da nossa esteroscopia para o dia 16 de julho, uma sexta-feira. No dia anterior, que foi o dia 15, eu tive que iniciar um jejum, tanto de comida quanto de água, às 22 horas. Iniciei o jejum, fui para o hospital no dia seguinte, né, no dia 16, eu acordei às 6h30 da manhã e saí de 9h50 para o hospital, porque o hospital era muito pertinho da minha casa. Então, em 10 minutinhos eu chegaria no hospital e pediram que eu chegasse no hospital às 10. Cheguei às 10 horas, fui dando entrada em todos os procedimentos, aproveitei e fiz o pagamento do anestesista,
Fiz tudo o que era necessário. Estou chegando no hospital para dar entrada na minha internação. E quando foi às 11h33, me chamaram para o centro cirúrgico porque o meu procedimento iniciaria ao meio-dia. Pessoal, estou aqui no hospital, vou entrar no centro cirúrgico agora. Olha só. Estou aqui com meu acompanhante. Quando eu saí da esteroscopia, né? Fiz toda a esteroscopia, pessoal. Fui, tomei anestesia, passei por tudo. Quando terminou, que eu acordei no hospital, eu tinha um sangramento. A enfermeira que me recebeu falou que era normal. Tinha tipo uma pequena poça de sangue embaixo de mim. E ela falou que era normal, que eu iria sangrar. A minha médica falou também que eu iria sangrar por alguns dias. E me passou orientações de que eu não fizesse nenhum tipo de atividade física até o meu sangramento passar. Eu passei uma semana sangrando depois de passar por esse procedimento, tá certo? E o resultado do procedimento, a médica tira um pedacinho e vai para a biópsia. Então, só depois da biópsia é que vem o resultado real oficial. Mas, como ela foi com a câmera lá dentro, ela viu que tinham alguns pontos do endométrio mais avermelhados, que seria tipo indicativo de ter uma inflamação. Então, ela já passou imediatamente após o procedimento que eu e o meu esposo tomássemos juntos 2 antibióticos para a inflamação do endométrio. Então, tanto eu quanto ele tivemos que tomar esses antibióticos, tá certo? Então, toma a esposa, toma o marido também, 14 dias tomando antibiótico. Não preciso nem dizer que acabou com a minha flora intestinal. Eu passei vários dias tendo dores de barriga mesmo, porque realmente acabou completamente com a minha flora intestinal o uso desses antibióticos, e eram vários por dia. Então, a gente ficou aguardando o resultado da biópsia. No dia 11 de agosto, nós agendamos uma consulta com a nossa médica de reprodução humana para que ela mostrasse pra gente o resultado da esteroscopia. Então, ela tinha lá todas as imagens, já tinha o laudo médico, então ela mostrou pra gente que realmente deu que nós estávamos com uma pequena inflamação, realmente, mas nós já havíamos tratado por meio dos antibióticos. Para a gente ter certeza absoluta que a inflamação tinha passado, só fazendo outra esteroscopia e levando de novo a câmerazinha até lá para ter certeza absoluta que agora não existia mais nenhum tipo de inflamação. Mas, no nosso caso específico, como a gente já vinha fazendo um tratamento com ela e via que nosso endométrio estava sempre evoluindo e no mês que deu inflamação ele regrediu, então ela disse assim, que nós tínhamos 2 escolhas. Uma delas seria passar pela esteroscopia de novo, só para ter certeza absoluta, ou iniciar mais uma vez o preparo do endométrio para receber os embriões, e se o endométrio regredisse de novo, significaria que a inflamação permanecia. Se ele não regredisse e ele continuasse evoluindo como foi nos primeiros meses, significaria que já estava tudo bem e que a gente poderia prosseguir. Então, nós escolhemos essa segunda opção para não ter que passar por tudo de novo, né, dessa esteroscopia, que é um exame muito invasivo e também traz efeitos colaterais por vários dias, né? Minha médica pediu que no dia 12 de agosto, dia seguinte ao dia que eu fui para essa consulta, eu iniciasse o uso da progesterona por 5 dias. Porque se eu usasse a progesterona por 5 dias e parasse, a minha menstruação chegaria novamente. Então, a gente fez isso. Eu usei a progesterona do dia 12 ao dia 16 de agosto e minha menstruação chegou mais uma vez no dia 20 de agosto. Quando a menstruação chegou, no dia seguinte, 21 de agosto, iniciei mais uma vez o uso do Primogina, que é o estradiol, para a gente tentar de novo preparar tudo para receber o embriãozinho. E comecei a usar Primogina 3 vezes ao dia, naqueles mesmos horários que eu já falei para vocês, 8, 16 e meia-noite. No dia 30 de agosto, marcamos a nossa primeira ultrassom e o meu endométrio já estava no tamanho certo. Ele estava com 8,8 milímetros e tinha que ser acima de 8, né? Porém, a gente precisava de um referencial para ver se ele iria regredir ou evoluir. Então, o fato dele já estar no ponto com 8,8 não permitiu que imediatamente a gente já agendasse, por exemplo, o início, né, da progesterona para fazer a transferência. A gente tinha que fazer mais uma medição do endométrio. Então, a gente agendou para 2 dias depois, que foi o dia 1º de setembro.
No dia 1º de setembro pela manhã, a médica pediu que eu fizesse aquele famoso exame de sangue que eu já falei aqui pra vocês, que é pra dar o estradiol bem alto e a progesterona bem baixinha. A minha progesterona deu 0,72 e o meu estradiol deu 666,9, então deu alto. Então até aí tudo bem, progesterona baixa, estradiol alto, tudo certo. À noite nós fomos lá fazer o ultrassom, que era o segundo ultrassom, e o meu endométrio aumentou, então ele ficou mais espesso, ele já estava com 10 milímetros. Então isso é indicativo que nós conseguimos curar a inflamação com os antibióticos e deu tudo certo. Então a gente poderia evoluir e já começar o uso da progesterona. Nesse dia mesmo, dia 1º de setembro, eu já iniciei o uso da progesterona. E dessa vez a minha médica decidiu aumentar ainda mais essa dosagem de progesterona. O que é que a gente fez? Ao invés de usar 3 por dia, nós começamos a usar 4 vezes ao dia. Então, ao invés de ser de 8 em 8 horas, eu usava de 6 em 6 horas. E o que é que eu fazia? As 3 primeiras do dia, eu utilizava os óvulos de Ultrogestan. Então, eu ficava usando os óvulos de 6 horas da manhã, de meio-dia e de 18 horas. E à meia-noite, eu usava aquele gel, o Crinone Gel, que eu falei pra vocês que é o gel bem caro, né? Então, eu fiquei usando dessa forma. 3 Ultrogestan mais um Crinone Gel todos os dias. E aí seria da mesma forma, usar por 5 dias e agendar a transferência dos embriões. A transferência dos embriões seria 5 dias depois, no dia 6 de setembro. Então, na véspera, no dia 5 de setembro, eu fui fazer o exame de sangue para medir a progesterona. E o valor que deu, pessoal, foi 6,38. Então, esse foi o maior valor que eu consegui em todas as tentativas. E foi o valor mais próximo de 8 que eu cheguei. Então, pessoal, após muitas conversas com a minha médica, nós decidimos seguir em frente. Ela falou que esse tinha sido o melhor valor que eu tinha chegado, o mais próximo de 8. E também a tendência era que ao longo dos próximos dias, tomando a progesterona, a minha progesterona aumentasse. Ou seja, eu não estava no valor mínimo ideal, mas estava um pouquinho mais perto dele e que ao longo dos dias iria aumentar e teria chance, né, de dar tudo certo. E aí, além disso, ela pediu que eu acrescentasse mais uma progesterona, que era via oral, do Faston, de 8 em 8 horas. Então, eu fiquei usando 3 progesteronas diferentes. Eu usava do Faston de 8 em 8 horas, ou seja, de 8 da manhã, 16, meia-noite. Eu usava o estradiol de 8, 16, meia-noite. E eu usava o Ultrogestan de 6, 12, 18, mais Crinone Gel à meia-noite. Ou seja, era uma bomba de hormônios o dia todo, tá certo? Então, fiquei tomando todas essas medicações e a minha transferência de embriões congelados foi finalmente agendada, né, para o dia 6 de setembro de 2021. Então, essa foi a data marcada e nós, em conjunto com a médica, decidimos seguir em frente com a nossa transferência. Então, pessoal, eu tinha que apenas decidir se eu iria transferir ou 2 embriões também. Nós também tínhamos que tomar essa decisão, eu e Felipe, enquanto casal, seria uma decisão nossa, se a gente queria transferir um embrião apenas, se a gente queria transferir os 2, tá? A gente tinha chance de transferir 2 e vingar os 2, então poderíamos ter a chance de ter gêmeos. A gente poderia transferir os 2 e vingar apenas um também e termos um filho. Ou poderia não dá certo com nenhum deles, né? Da mesma forma, se a gente transferisse um, tinha chance de ter um filho ou nenhum. Então, todas essas possibilidades também podem acontecer durante a transferência, caso os embriões não implantem no útero, tá certo? E o próximo vídeo aqui do canal será justamente sobre isso. Vou falar para vocês tudo sobre a transferência de embriões congelados, quantos nós decidimos transferir, todos os preparos que são necessários para receber os embriões e também todas as coisas que a gente sente depois que transfere um embriãozinho congelado também, tá certo? Então, pessoal, esse meu vídeo foi hoje para esclarecer para vocês como é o preparo do endométrio e do útero para a gente receber os embriões.
mostrar para vocês que também não é fácil, ou seja, não existe fase fácil do tratamento em uma fertilização. Nenhuma das fases é fácil. Essa fase que eu achei que seria a mais tranquila de todas, para mim foi uma das mais difíceis de todas. Eu, na verdade, acho que o preparo foi até mais difícil do que passar pela fertilização in vitro em si. Eu achei muito complicado tudo isso, eu sofria muito a cada expectativa gerada e frustrada, né, que eu sofria. Então foi muito difícil tudo isso. E eu também tô querendo trazer esse vídeo para ajudar outras mulheres que vão passar pelo preparo do endométrio, para vocês estarem preparadas e cientes de tudo que pode acontecer, tá certo, gente? Então, assim, não é fácil, a gente tem que ser muito forte. E eu quero desejar aqui boa sorte a todas as mulheres que estão passando por esse tratamento, deixar aqui o meu abraço para vocês, tá bom? Que Deus abençoe vocês, que dê tudo certo nas suas transferências, nas suas fertilizações, tá bom? Não é fácil. E, pessoal, fiquem aí no aguardo do nosso próximo vídeo, que será sobre a transferência dos embriões congelados, a nossa TEC, tá bom? Muito obrigada por assistir, curtam, compartilhem e até a próxima!